Nenhum hotel queria receber ele aqui em São Paulo. Porque o que os hotéis achavam? Que banda de rock vai dar confusão, quebradeira, os caras bêbados, um monte de mulher entrando. Não queremos isso. Aí só um hotel que aceitou ele lá perto do Largo do Paissandu. O Ibis. Nem tinha Ibis na época. Cara, eu não lembro o nome, mas não foi, mas é São Rafael, se eu não me engano. Tá. Acho que é esse. Aí, cara, marcaram uma coletiva com ele num restaurante, que era ali também perto do centro de São Paulo, e tinha 500 pessoas do lado de fora do restaurante, porque descobriram e quiseram ir lá pra ver. Foi uma confusão, um calor, Cara, é impossível, assim, não tinha como. Um restaurante, tá ligado? Foi difícil dele sair de lá, daí demorou não sei quantas horas pra sair do restaurante, de tanta gente que tava lá querendo chegar perto do Alice Cooper. E aí, no dia do show, um monte de gente passou mal, porque ele começou a tocar, cara, e tipo, um veio pra cima do outro, e aí teve pisoteio. Antes teve problema assim na segurança, para controlar a entrada. A gente não tinha experiência nenhuma em fazer evento. Então já teve gente passando mal na entrada. Aí ele começa a tocar, aí começa a ter fumaceira e os flashes das máquinas fotográficas. Daqui a pouco começa a cair um monte de gente. Daí ele para o show, um policial, um sargento da PM, acho que fala para ele, com a ajuda de um intérprete: não, para o show agora que tá dando merda. Aí eles param o show. E aí alguém vai lá no microfone, alguém da equipe dele fala: se acalmem, não sei o quê, dá uns 15 minutos, aí ele volta e falou em inglês, ou alguém cantou pra ele, né, falando: ó, senta todo mundo, senão a gente não vai voltar a tocar. Porque o que aconteceu é que a galera começou a querer subir no palco. Nossa. E aí o que acontece? Tinham os policiais... Que não dava conta. Que naquela época eram policiais, né? E aí a galera começou a vir pra cima e cair em cima dos policiais e derrubar o cordão de isolamento. E teve uma matéria na Folha que citou que alguém, ou não era, acho que não era, alguém sacou uma arma de um policial no meio da história. Tipo, de tanta loucura que aconteceu, assim. Então foi desse nível. Mas aí depois baixou a temperatura e o show aconteceu. Aí ele fez os outros shows ali, que foram outros 2 shows no AMB que foram menores, e 2 shows no Rio, que já foram bem mais comportadinhos, foram para um público menor. Só que, cara, nessa época você falava assim: o Brasil é um território virgem para os empresários. Os empresários dele falavam, né? Vemos muito potencial para o Brasil, dá para trazer o Led Zeppelin, dá para trazer os Rolling Stones, o Queen, é um território virgem em termos de rock. E depois que ele veio, realmente muita gente acreditou que naquele ano viria o Led Zeppelin. Só que o Brasil não mostrou que estava em condições de receber. O Jimmy Page até chegou a vir ao Brasil. Só que aí, sabe qual é o problema? O Led Zeppelin não veio porque não tinha um empresário disposto a investir. Então era isso, era difícil as bandas quererem vir, era difícil ter alguém que quisesse investir. Bancar. E aí, cara, era fora do circuito, lugar com dificuldade, o show era uma confusão. Não atraiu. Então aí, tanto que ficou anos, depois veio só o Genesis, nos anos 70, aí depois veio o Kiss, veio o Queen, lá no começo dos anos 80, né? E aí essa história da imagem do Brasil no exterior só começa a mudar com o Rock in Rio, que o Medina fez para isso, né? Para mudar, fazer os caras acreditarem que a gente tinha condição, que a gente entregava um bom espaço, pagava em dia, e não sei o quê. E muita gente não quis vir para o Brasil por causa disso no Rock in Rio, né? Com medo: Brasil, não vão me pagar, vai ser calote. Isso que o cara tá prometendo não vai sair do papel, mas aí aconteceu. Mas então é isso, assim, esse show é um marco por causa disso. E o Alice Cooper vai influenciar muito a Rita Lee, daqui a pouco a gente vai falar dela porque ela estava nesse show. Segue para a próxima. Agora vamos falar de algumas outras bandas, que as bandas que surgem mais na metade da década. Esse aí é o Casa das Máquinas. Casa das Máquinas é uma banda interessante porque eles começam com uma dissidência dos Incríveis, que é um grupo lá da Jovem Guarda, de onde saiu o Manito, que tocava o sax. Mas eles tiveram aquelas coisas de bandas dos anos 70. Formação muda o tempo inteiro porque não se estabelece, não sei o quê. E eles foram saindo de um rock and roll também mais indo pro progressivo, já na metade assim dos anos 70. Daí tem ali a Lar de Maravilha, não, o Lua Verde, vamos rumo à Lua Verde me purificar, vou rumo à Lua Verde me purificar. Não faço ideia do que ele está cantando, você conhece, Romer? Enfim. Mas foram essas que emplacaram. Assim, ele até tocava assim nas rádios. Teve um disco deles que chegou a vender 60 mil cópias. Mas era um troço nichado, assim. Só que o Casa das Máquinas, eles tiveram um fim muito trágico, porque em 77 eles se envolveram numa treta na Record, quando
Eles foram participar de algum programa e aí era o guitarrista, que eu não sei, eu não vou saber o nome de todos aí, tá? O do meio é o Simbas, o vocalista dessa formação. Eu sei que nesse dia, 2 integrantes e mais um hold, mais um outro cara, foi uma coisa tão idiota, velho. Eles estavam no estacionamento da Record e aí um cinegrafista da TV bateu no ônibus deles. E os caras deviam ter, enfim, sei lá o que é que tinham usado, espancaram o cara. Nossa. E o cara morreu. Porra. Dias depois. Porque foi orientado por alguém a não procurar a polícia, não sei por que raios. E aí, cara, eles responderam a processo. Aí a banda acabou muito por causa disso, porque eles ficaram rotulados como os caras do caso do cinegrafista da Record que morreu. Mas é uma outra banda, assim, que vale a pena conhecer algumas coisas. Principalmente o Lar de Maravilhas, acho que é o disco mais legalzinho deles. Próximo. Essa é a minha preferida, Joelho de Porco. Essa é uma banda aí já é da minha época, já. Sério? Sério, eu escutei Joelho de Porco. Que ano? Não sei se eu escutei depois, mas eu nasci em 70, lá para 78, 79, eu escutei Joelho de Porco. É essa que é a época? Acho que você já pegou a fase do Billy Bond, né? Que era eles cantando nos Trapalhões. Você lembra? Pode ser. Você viu no rádio? Ouvi na rádio, disco. Porque eu gostava de Língua de Trapo, aí fui atrás de Joelho de Porco, fui atrás de outras coisas. Assim. Mas você chegou a ter disco deles? Tive. Qual que era? Era o branco? Eu vou ver aí, eu não lembro, cara, porque eu não tenho mais esse disco. Mas enfim, cara... Não, eu não tive disco. O disco passou pela minha mão de algum amigo meu, mas eu não comprei, nem ganhei. Essa é uma banda muito interessante, porque é uma história muito diferente. Parece o Jô, né? Hã? Parece o Jô Soares. Então, esse é um dos melhores vocalistas do rock nacional também, que quase ninguém conhece, chama Próspero Albanese. É muito louco, né? Ele era baterista da banda. Cara, essa banda é muito louca, ela tem uma história totalmente diferente de todas as outras. Eles também não eram de nenhum clubinho, de nada, e faziam um som muito autoral, muito autêntico, com boas letras, que é o que faltava no rock nacional, um som pesado com... Mas por quê? Porque os caras tinham grana. É? E aí conseguiram fazer um disco independente. Mas tudo começa com o cara da esquerda ali. Eu acho que eles estão numa peixaria, não é? São peixes. Parece que é. Tudo começa com o cara da esquerda ali, que é o Tico Terpins. Ele e o irmão que começaram a montar essa banda no Dante Alighieri, no colégio. E aí, os outros foram surgindo, várias formações mudam naqueles anos iniciais, não sei o quê, mas os caras que interessa saber dessa foto é o Tico, que é o baixista, que tá aqui na esquerda, e o Próspero, que é baterista, que tá ali com a mão levantada, que parece o Jô Soares. E, cara, eles eram uma mistura de... Cara, às vezes me lembra Black Sabbath, e ao mesmo tempo as letras eram inteligentes e tinham muito a ver com Mutantes. Então era uma mistura de psicodelia, rock pesado, MC5, lembrava muito Protopunk. A galera fala que eles são a primeira banda punk. Eu acho que não, porque assim, a estética punk, a origem do punk não tem muito a ver. Mas o som é bem parecido, assim. É um som enérgico, sabe? Guitarra pesada. E eles falam de... As letras eram inteligentes porque eles falavam das contradições de São Paulo. Então tem a música do Aeroporto de Congonhas, que é muito, cara, é muito massa, cara, que é assim, ó. Que tragédia a família paulistana, não tem praia nem montanha. No Aeroporto de Congonhas, pro Aeroporto de Congonhas vai todo domingo só pra ver avião descendo, só pra ver avião subindo. Aí depois falava, que tragédia, pega a Kombi e vai lotada para imigrantes pro piquenique em Praia Grande. E só que, cara, você ouve isso, é uma música tão boa de ouvir, cara, uma guitarra tão legal. Aí tem o São Paulo by Day, que é aquela música... Sempre que tem essas matérias, músicas que falam sobre São Paulo, aparece o São Paulo by Day, que é o andando nas ruas do centro, cruzando o viaduto do chá, trombadinhas querendo me assaltar. E aí, trombadinhas que são lá. E ele faz uma piada em cima, sabe? Que era sobre assalto. Aí como é que fala? Sandália havaiana. Sandália havaiana... na Praça Dom José Gaspar, uma coisa assim. Vai pra próxima aí pra mim. E aí eles desenvolveram essa estética de tocar de smoking numa determinada hora. Aí agora eles já mudaram. O Próspero, acho que já tinha saído, porque o Próspero, ele ficou no começo. É porque eu lembro do vocalista, ele era também um cara que fazia jingle, não era? O Billy Bond. Não, mas aí já foi a formação posterior. Tá. A boa mesmo é anterior. Que vai gravar o primeiro disco. Mas aí você vai ver que os caras mudam o tempo inteiro, porque o que vai estar sempre vai ser o Tico Terpins, que aí é o segundo da esquerda para a direita. E o guitarra,
que toca nesse primeiro álbum, que é muito bom, é o Altão ali, do lado dele. O Altão parece o Cambota, cara. Quem é Cambota? O Cambota do Pedro Letícia. Sério? Não tá a cara do Cambota. Parece mesmo. Ah, é verdade, cara. Tem uma vaga lembrança desse cara, mas parece mesmo. Total. Então, esses dois, dos outros dois, eu não sei qual que tava na formação que gravou o LP, mas o guitarra é o Altão ali. Cara, então eles viajavam muito nessa uma mistura de psicodelia com rock pesado. Mas eu lembro muito dessa coisa do humor, né? Das letras. Então, só que aí eles passaram a tocar mesmo nessa fase posterior com o Billy Bond. Que eu já vou explicar como é que eles chegaram lá. Porque até então, cara, era uma coisa meio cult. E vai pra próxima. Ó, esse é o LP. Esse é o LP bom, cara. Esse LP é muito bom. Sério. Esse pra mim é o melhor que tem. Depois de alguns... Esse é o primeiro. Esse é o primeiro deles. Esse desenho é do Juarez Machado, lá de Joinville, que eu conheci, inclusive. Então ali, ó... Juarez Machado, que fazia os quadros do Fantástico. Esse mesmo. Depois foi virar pintor tem um ateliê em Paris. Em Paris e, pô, o cara é incrível, cara. Ele que fez esse... Não sei como, tá? Que chegaram nele. Mas aí ele pintou. Aí é o Próspero ali na esquerda, o Tico, aí o guitarrista, e ali eu vou ficar devendo o nome do quarto ali à direita, que é o... Teclados, né? Provavelmente. O Tico era baixo, o outro era guitarrista, era o teclado. Tá com uma caravela na mão. Só que o que acontece? O Próspero ficou muito pouco tempo na banda. Eles, era aquela coisa, vamos montar uma banda? Aí a banda rolava, eles tocavam no circuito, ficaram conhecidos aqui em São Paulo, acho que chegaram a tocar no Rio, talvez, e aí chegaram a gravar esse disco. Esse disco é de 76. É muito interessante, porque, cara, o rock dos anos 70, o auge dele é 74. É quando vários discos surgem, o primeiro da Rita Lee, o primeiro do Made, o Terço também tá rolando ali, 74, 75. Tem o show do Alice Cooper, aí tem o Raul com Guita, mas dali pra frente começa a decair, assim, cara. As bandas já não vão se sustentando, depois vai entrando na disco music, mas a Joelho de Porco foi uma exceção, cara, porque eles gravaram esse disco bom pra caramba em 76. Só que é isso, por que a banda não rolou? Primeiro porque eles tinham um problema sério com o pó. É mesmo? E aí, eu não sei quais, tá? Acho que Mas nessa época aí parece que todo mundo, né, teve, né? Secos e Molhados também? Não, eles eram bem careta, bem careta. Sério? Uma vez fumaram baseado num camarim e odiaram nunca mais. Cara. Porque eles precisavam muito pela performance. Entendi. Aí, tipo, o show foi uma droga, aí os três falaram depois, nunca mais. Nunca mais. O que eu vou fazer aqui, cara, tá? Boa. Só que aqui a droga dos caras é açúcar aqui. Acabei de então, cortar o açúcar. Jujuba light. E aí... Os Mutantes era ácido, né? A Rita também era ácido. Cocaína também, mas principalmente ácido. Mas a maior parte das bandas, e o Joelho de Porco tem muito problema com pó, mas principalmente o Tico. Sim. O Próspero, eu acho que o Próspero é engraçado. Ele saiu, olha como é que era dos anos 70, né? Porque o pai queria que ele fosse advogado, que ele fosse doutor. E o mais louco é que tem uma música muito boa nesse disco, que é: o meu pai sempre dizia, quero ver você, doutor. É uma crítica. O cara canta isso. Total. E saiu pra virar doutor. O Próspero é vivo ainda, inclusive, né? Tem um documentário do Joelho de Porco há esses tempos. Então essa formação basicamente não teve turnê, porque acho que eles gravaram o disco... O segundo disco já é com uma formação nova? Já é com o Billy Bond. Tá. E aí, eu acho que foi mais para ter um registro que eles fizeram. Pelo que eu li, assim, da história do Joelho de Porco, não tinha, assim, uma intenção de fazer turnê, não tinha estrutura, nem... Cara, era uma coisa tão meio... Era muito bagunçado. Sim, que era uma outra coisa das bandas dos anos 70, sabe? Então ele morava numa casa com não sei quem, o Tico, e aí ele tava sempre... Ninguém ganhou muito dinheiro nessa época. Os Secos Molhados ganharam, nem eles também. Não, só os Secos Molhados. Raul. Chegaram a ganhar dinheiro mesmo? Ganhou, a Rita e os Secos Molhados. O resto, muito pouco, assim. Aí, cara, tô com uma jujuba presa aqui no dente. Relaxa. Saiu. Mete o dedão mesmo, vira de costas e mete o dedão. Aí Mas, cara, muito bom. Uma pena, assim, a banda podia ter sido... Ficou muito estranha essa frase. Vira de costas e mete o dedão. Desculpa. É no dente, tá? O pessoal tá só escutando, né? Não vai entender nada. Mas isso também mostra, assim, como era difícil fazer rock nos anos 70. O cara saiu pra estudar advocacia, porque se ele fosse investir na banda, entendeu? Aí era uma bagunça, onde é que tá o fulano? Ninguém sabe, tá não sei onde, liga, não acha, tá cheirando não sei onde. Aí a banda foi se desintegrando por causa disso. Aí o Tico Terpens conheceu o Billy Bond, que é um argentino, que é exilado e que veio aqui pro Brasil, e daí ele teve... ele tinha uma banda de rock lá na Argentina, e essa era uma diferença, tá? Banda de rock falando contra os governos militares. Era muito raro aqui no Brasil. Uma das poucas a fazer isso foi a Bicho da Seda. Ou Bicho de Seda, sempre confundo.
lá do Rio Grande do Sul, que eram o Liverpool, né? E aí se tornaram a Bicho da Seda, que fizeram um LP, só que também foi uma banda que também não conseguiu ir pra frente. Foi uma das poucas bandas que tinha uma postura mais ativa, mas fora isso, cara, quase ninguém. Se bem que nesse disco tem uma música legal que eles falam sobre ufanismo, que é uma balada bem bonitinha, não deixa de ser uma crítica também. Então aí o Billy, ele conheceu o Tico, e o Billy era um cara, e até hoje ele é empresário, né? O Billy trouxe o Queen em 82 pro Brasil. Ele era uma mistura de disc jockey, gravador de jingles, cantor de rock e empresário. Então ele traz shows, ele é um dos caras mais respeitados nesse setor no Brasil. E ele foi vocalista porque ele falou conheceu o Tico Terps em alguma ocasião e falou, ó, você quer que a sua banda volte? A banda tava, sei lá, esquecida. Ele falou, eu sei como, eu tenho os contatos, eu vou fazer a banda retornar. Aí eles gravam um segundo LP, mas eu nem botei o disco porque eu não gosto desse segundo disco deles, tanto que eles regravam algumas músicas com a voz do Billy Bond, que é meio esquisito, porque ele tem um pouco de sotaque. Tanto que se você ouve São Paulo by Day na voz do Próspero e na voz do Billy Bond, na voz do Billy Bond ele vai cantar assim, andando nas ruas do centro, né? Você percebe que tem um sotaque ali meio esquisito. Mas é nessa formação que eles vão tocar bastante, aparecer mais na TV, daí eles vão tocar nos Trapalhões, que aí eles tinham uma música que era Rapé, que é também olha como as coisas são, é de 78 esse segundo disco de Joelho de Porco. Daí essa música, quem quiser procura no YouTube aí, Joelho de Porco, Rapé, Trapalhões. Eles participaram, porque a letra, em tese, fala sobre a poluição em São Paulo. E a poluição tá muito demais, acho que eu vou cheirar rapé. Como é que é a história? Deixa eu abrir aqui. E aí, só que é uma metáfora para pó. Sim. E vão no Trapalhões cantar essa música? Todos. E aí o que acontece? E o Didi, ele fica varrendo um pó branco. Nossa. Só que ninguém entendeu, cara. Aí, rapé é joelho de porco. Não, joelho de porco. Joelho de porco caramba, comida alemã, né? Porque também um dia... Como é que veio o nome da banda? Um dia eles comeram, acho que o Tico Terpins comeu com a família, e aí falou, vamos lá, não sei, vamos chamar de joelho de porco. E aí virou joelho de porco, disse, acho que eu vou cheirar rapé que essa poeira não tá dando pé. Vou fazer reclamação, Jornal da Tarde faz publicação. Agora eu vou cheirar rapé que essa poeira não tá dando pé. Do asfalto pro metrô, essa poeira louco me deixou. Aí fica louco, louco. E assim, em tese ele tá falando da poluição, mas ele tá falando da cocaína, né? E aí só que era um significado oculto. E aí eles se apresentaram nos Trapalhões e aí eles deram a ideia. Já sei. Por que vocês não ficam varrendo a sujeira da poeira do metrô no estúdio? Sim, então eles estão lá com a cara toda pintada de branco e os Trapalhões ali no meio da poeira e eles cantando louco. E é sobre drogas nos Trapalhões e ninguém percebeu. E aí, olha aí, ó. É isso mesmo. Porque aí depois, nessa segunda formação, eles começaram com essas pinturas na cara, com uma outra estética, né? Tiraram os smoking, continuaram com os smokes, mas aí começaram a se pintar. Esse é um frame, ok? Esse aí que tá cantando é o Billy Bond, e aí ali atrás o Didi Mocó varrendo eu lembro desse visual, hein? Então, é isso aí. Só que aí também não... Aí o Tico Terpins e o Billy Bond se estranhavam, duas personalidades intensas, aí briga, aí a banda naufragou. Depois eles tentaram se reunir, fazer alguns LPs depois. Quando veio o rock dos anos 80, eles lançaram um LP, mas ele já era outro. Mas o bom mesmo é esse aí, cara. Quem quiser ouvir... esse aí já faz do Billy Bond, ó. O Tico é o segundo ali da esquerda para direita, acho que o Billy é o terceiro da esquerda para direita. Os outros dois eu vou ficar devendo os nomes. Muito provavelmente, esses olhos, agora é uma opinião minha, eu acho que tem a ver com ficar virado. Tá, mas só acho. Tá. Pode ser. Que a inspiração foi essa. O que mais que temos? Para encerrar as bandas desconhecidas dos anos 70, vamos falar do Vimana, que é uma história... Essa história é demais, né? Vimana? Essa é a banda que uniu Hit, Lobão e Lulu Santos. Cadê o Hit? O Hit está à direita do Lulu. O Hit? Aquele cabeludão lá? Mas ele era um ripongo, cara. Nossa, Não viu ele lá em Londres com a Rita Lee? Hit, o Lulu e quem? E o Lobão à esquerda do Lulu. O Lobão também tá estranhão, olha, cara. Ele tinha... Ele entrou na banda, ele era menor de idade. Ele precisava de autorização, inclusive, pra viajar com os caras. Como é que surge isso daí, velho? O Lulu, ele era fã do Sérgio Dias e de rock progressivo.
Isso já era fase pós-Rita Lee. Então era tocar difícil. O Hit vem da Inglaterra já com essa... Aliás, o Hit, ele casou com uma professora de inglês aqui. Aí ficou um tempo que o visto venceu, ele ia ter que vencer, fugiu. E depois ele conseguiu se regularizar. Ou saiu e voltou, uma parada assim. Aí o Hit montou uma banda, ele tocava flauta. Um era o Veludo Elétrico e a outro era... Esqueci o nome. Aí os dois um dia se conheceram e vamos juntar, daí juntou com não sei quem. E aí o Lobão, eles estavam precisando de baterista. Já estavam todos juntos, não sei se todos esses, mas todos menos o Lobão, numa certa hora. E aí... não foi no banheiro... Ah, foi no banheiro! Cara, foi no banheiro de um festival que o Lulu e o Hit conversaram. O Lobão ficou sabendo por um amigo que essa banda tava precisando de um baterista, e o Lobão, antes de entrar, de ser um cara new wave, rock anos 80, ele era do rock progressivo também. Ele começa tocando esse tipo de som. Isso era 74, tá? O Lobão tinha... Ele é de 57, eu acho que ele tinha 17, então. E aí ele fez o teste. Pô, o Lobão toca bem, tá? Bateria. Porra. Daí ele no ensaio, falaram pra ele, menino, toca alguma coisa. Daí ele fez um samba lá, porque era isso, rock progressivo, música brasileira, coisa... Porque o músico também é só uma coisa, né?